campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Meus irmãos, hoje, abrindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. E dentro desse capítulo, o item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. É uma mensagem do Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então, o texto nos fala sobre abnegação, devotamento e sobre as dores que nos cabem sentir nesse mundo, que são inevitáveis. Vivemos num mundo de provas e expiações, e aqui todos nós temos a nossa fatia, vamos dizer assim, nossa cota de dores, que podem ser em todos os setores da vida humana, desde as dores físicas até as dores morais. E as dores morais destas, me parece que ninguém escapa diante da nossa própria imperfeição. Nós costumamos valorizar coisas que não são tão importantes do ponto de vista espiritual. Nós, muitas vezes, complicamos a vida com as nossas expectativas, com as coisas que exigimos dos nossos irmãos e que tantas vezes não somos capazes de oferecer. Nós esperamos muito dos nossos irmãos e nem sempre estamos dispostos a dar muito em troca. Então, esperamos que o nosso marido, nosso companheiro, a nossa companheira nos façam felizes, que os nossos filhos nos encham de orgulho, que façam aquilo que nós achamos que eles devem fazer, que sigam os caminhos que nós idealizamos para eles. Há exageros até dos pais definirem antes da criança nascer para qual time de futebol ele deve torcer. Então, muitas vezes interferimos tanto na vida do outro que complicamos as coisas, que vamos exigir dos nossos irmãos aquilo que não somos capazes de oferecer. E nesse momento surgem as dores morais, as decepções, as angústias, o sentimento de abandono, de solidão, de tristeza. E tudo isso vai, de uma certa forma, nos proporcionar um crescimento espiritual. Que nós vivemos num mundo físico
cheio de demandas, cheio de tentações, de ofertas, de coisas. Seja feliz, compre isso, compre aquilo, seja feliz, beba isso, coma aquilo, seja feliz. E todo mundo fica aturdido, sempre em busca dessa felicidade que é difícil de obter num mundo atrasado como o nosso. Como já dissemos, nós temos tantas expectativas que é muito fácil chegar à desilusão, muito fácil nos desencantarmos das coisas. E como eu vou me manter com tantos desencantos? É porque eu me iludi demais. Esse é um mundo de ilusões. Há tantas demandas, tantas ofertas, tantas coisas que nós algumas vezes não pensamos a respeito das coisas, não medimos, nós queremos. E isso pode ser desastroso, pode nos trazer muitas dores. Vamos exigir menos dos nossos irmãos. Vamos nos sentir felizes com aquilo que já temos. Nós tantas vezes temos a possibilidade de nos deslocar, enquanto tantos outros estão presos num leito, numa cadeira de rodas. E quando a gente, por algum motivo, fica impedido desse deslocamento, que para nós era tão natural que a gente nunca pensou sobre o assunto, daí passamos a ver que aquilo era uma graça. Nós comemos, mas tantos não têm o que comer. Tantos não sabem se amanhã vão ingerir algum alimento. E nós não pensamos que ter condições de segurança alimentar é uma graça. Tantos vivem nas ruas, ficam montando aquelas barraquinhas de plástico, porque não tem um lar, não tem um teto sobre as cabeças. E nós que temos, ficamos tantas vezes achando, minha casa, essa casa velha, esse lugar antigo, esse lugar não serve para mim, eu gostaria de ter uma casa grande, com piscina, com isso, com aquilo, ter. Mas e os verdadeiros valores? Onde ficam esses valores? Porque nós sabemos que para a espiritualidade não vamos levar nada. Não vamos levar coisa alguma, nada que seja matéria, porque a matéria pertence à matéria. Nós usamos a matéria enquanto estamos na matéria. Vejam como é tudo tão relativo que esses sofrimentos nos impedem tantas vezes de pensar com clareza. Sofremos por coisas tão vãs, quando temos tanto para agradecer. Tantas coisas. Podemos ser felizes com aquilo que temos, pode ser pouquinho. Mas se nós temos a saúde para o nosso corpo, que maravilha! Se nós podemos andar, se nós podemos pegar algum objeto sem dificuldade, que maravilha! Porque muitos há que estão impossibilitados de sequer pegar um talher para se alimentar. Então, nós estamos cobertos de bênçãos e ficamos sofrendo porque na rede social ninguém botou ali um like para mim, ninguém curtiu a minha foto,
ou curtiu o meu pensamento que eu estava dizendo, isso entra no rol das nossas vaidades, daquelas coisas que não nos servem para nada. O que é que nos serve então? Nos serve, tudo que vai servir para o espírito é aquilo que a matéria não pode tocar, não pode sentir, não pode testar com os nossos limitados 5 sentidos. Então, o que vale? Vale o que eu aprender durante o período em que eu estou aqui, nesse curso, nesse aprendizado, nesse curso de fortalecimento moral. O que é que Deus espera de mim? Ele espera que eu me moralize, porque enquanto eu não estiver bem equilibrada, bem moralizada, eu estarei muito distante daquele sonho de felicidade, que é uma ilusão. É uma ilusão. A felicidade não é que Deus não nos queira ver felizes ou nos castigue por qualquer coisa. Não é isso. Deus quer que todos os seus filhos sejam perfeitos e felizes. Então, quando nós vencermos essa etapa de primitividade, de imperfeição, nós vamos atingir um estágio de muito mais, de estarmos nos sentindo muito mais felizes. Até lá, são as nossas imperfeições que nos impedem de ser felizes. É o que eu espero do outro, é o que eu quero possuir, é o meu egoísmo que fala mais alto, essas coisas que não me acrescentam, não me enriquecem do ponto de vista espiritual. O que vai me enriquecer são os sentimentos enobrecidos, é o respeito pelo meu próximo, além do respeito, o amor que eu conseguir sentir por ele, a empatia, a tolerância. Todas essas coisas significam que eu vou dar espaço para que o outro seja como ele consegue. Porque exigimos tanto, mas ninguém consegue atender completamente as expectativas alheias. Nós sempre vamos estar aprovados por uns e reprovados por outros, porque todos nós temos evolução, a nossa evolução não é igual. Então, alguns já sabem valorizar algumas virtudes e outros pensam que são tolices. Ainda estamos nesse estágio. Então, aqueles que julgam que a nossa maneira de ser não está adequada, eles não nos aprovam. E os outros que já acham que nós estamos agindo corretamente, talvez seja simplesmente porque somos iguais, não que estejamos todos muito evoluídos. Temos que pensar sobre essas coisas, porque a vida é uma oportunidade maravilhosa. A vida nos traz condições para evoluirmos, para entendermos, para crescermos como espíritos, retornando para a vida espiritual, e todos nós vamos retornando enriquecidos, experientes, mais sábios. E é esse o objetivo desse estágio que fazemos na Terra. Alguns de nós retornam à espiritualidade
bastante prejudicados, porque ao invés de buscar a sua moralização, cumprir seus deveres, como diz o texto, e se sentir pelo menos em paz consigo próprios, alguns voltam comprometidos com atividades contrárias à lei do amor, com pensamentos, nutriram anos e anos e anos de pensamentos maldosos, embora não tenham feito nada nesse sentido, não tenham atuado, mas os pensamentos, eles dão a marca do espírito. Os pensamentos constituem a nossa marca, a nossa presença está impregnada dos nossos pensamentos. E quando somos espíritos, nós não conseguimos disfarçar. Nós somos vistos de acordo com aquilo que nós cultivamos em nós. Então, no mundo espiritual, não há equívocos, não tem como uma pessoa enganar a outra, um espírito enganar o outro. Todos estão como que despidos desta indumentária física, e nós podemos disfarçar uma coisa ou outra através da roupa, através da aparência, mas na espiritualidade somos o que somos e somos as nossas conquistas espirituais. Nada vai nos engrandecer o fato de termos tido uma grande fortuna na Terra. Isso para a espiritualidade não significa nada. E para nós não deveria ser tão importante possuir coisas, mas possuir qualidades, sentimentos elevados. E é isso, meus irmãos. Hoje vamos fazer, então, vamos continuar com preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os encarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos para estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais.
Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. E a nossa prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site